não concentre o seu pensamento em que o imóvel é um lugar onde você ingessa o dinheiro. Não existe isso. É algo que você ganha valor com o passar do tempo. Então, é investimento. E se você acredita que você quer fazer um investimento hoje, que você está em meio andar e pode ir para um andar inteiro, eu te aconselharia, compra. Agora eu vou dizer para você, não faça um investimento se você não estiver seguro. Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao AZVcast, o podcast para você, empresário, empreendedor. E o assunto de hoje vai te interessar bastante, porque eu estou aqui com um especialista que acabou de chegar de Miami, fazendo negócios lá, pousou aqui, eu falei, vem gravar um podcast, porque a nossa audiência precisa conhecer todo e qualquer tipo de cautela que tem que ter em um contrato comercial de locação. Provavelmente você, empresário que está me ouvindo, está me assistindo agora nesse momento, tem um imóvel alugado. A sua empresa está sediada e tem um contrato de locação com alguma imobiliária ou com algum proprietário. E para isso, eu trouxe aqui um especialista no assunto. Nada mais, nada menos do que sócio proprietário da Ferreira Souto, que cuida dos imóveis mais caros de Niterói. Se tratando de comercial. Receba com forte aplausos, meus amigos, Sancler Ferreira! Boa noite, tudo bem, Lincoln? Obrigado pelo convite. Vamos lá tentar ajudar esses empresários aí em relação a imóveis. Vamos lá, meu amigo. Fez uma boa viagem de retorno ao nosso Brasil? Fiz uma boa viagem, tirei uns dias com a esposa, foi muito bacana, muito relaxante e muito assustador. É por quê? Vou te dizer por quê agora. Pegamos no meio da nossa viagem lá, o furacão Ian. E aí ficamos presos 2 dias no apartamento. Vou te dizer que aqui no Brasil a gente pode reclamar de várias coisas, mas contra a força da natureza ninguém pode, nem primeiro mundo, nem terceiro mundo. Tem que respeitar. Foi um pouco assustador, mas estamos super tranquilos agora, ficamos bem. O país é muito organizado e a gente pede a Deus sempre por aquela nação e é bom voltar para casa. Rapaz, nós somos privilegiados, fala a verdade. Muito privilegiados. Nós somos o que nós temos aqui demais, em Niterói, o que nós temos aqui no Rio, no Brasil, não se compara ao que é fora daqui. Para a gente que já conhece a Europa, conhece um pouco da América Central, conhece alguns outros países aí da América do Sul, Brasil. Você já rodou Brasil. muito, né, meu amigo? Você tá rodado, graças a Deus, a gente, você tá rodado. Através do mercado imobiliário, a gente conquistou algumas coisas e conseguiu conhecer bastante lugares. E fazer negócio aí de mundo fazer afora, negócio, né? Exatamente. Isso é importante. Gente, olha só, vou fazer algumas perguntas cruciais, capciosas até, para o nosso amigo aqui, que é proprietário, CEO da Ferreira Souto Imobiliária. Ele cuida de diversos imóveis comerciais aqui na região de Niterói, do Rio, enfim. Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos extrair o ouro desse cara, nós vamos extrair informações preciosas. A primeira pergunta, meu amigo, que eu tenho para fazer para você é o seguinte: quais são os cuidados que o empresário, o empreendedor deve ter antes de alugar um imóvel comercial para sediar a sua empresa? Me fala aí pelo menos 3 coisas que ele tem que ficar de olho aberto. Olha, para a gente não ser muito maçante, são inúmeros os cuidados, mas eu vou citar para vocês 3. Primeiro, diretamente no imóvel, né? Estrutura do imóvel, se o imóvel tem alguma rachadura, tem algum problema estrutural em si, você está observando algo no piso, algo na parte hidráulica, algo na parte elétrica. Isso é muito importante vocês observarem em uma visita no imóvel. Segundo lugar, a gente já partindo para uma esfera jurídica, é você olhar se esse imóvel tem algum tipo de apontamento em seu registro. O que é isso? Eu quero olhar a matrícula do imóvel. O seu corretor, o seu advogado, o senhor pode me fornecer o proprietário? Preciso olhar essa matrícula desse imóvel, preciso dar uma olhada nessa ônus reais, para ver se aonde eu vou investir o meu dinheiro, se não tem alguma reclamação, se não existe algo ali dentro que vai impossibilitar o meu negócio a curto prazo, ou a médio ou a longo prazo. Então, a gente tem que se preocupar com o imóvel em si, a estrutura do imóvel jurídica também, em sua matrícula. Jurídica, nessa estrutura jurídica aqui, para falar um caso prático. O que acontece? Existe um fenômeno na legislação trabalhista
que se chama sucessão trabalhista. Vamos supor que você tem uma padaria sediada na rua João Silva, número 29. E ali você fecha essa padaria, beleza? Você fechou essa padaria em 2020, janeiro de 2020. Fechou, acabou. E nessa padaria você adquiriu inúmeros passivos, inclusive trabalhistas, beleza? Saiu devendo todo mundo, beleza? Vamos seguindo o jogo. Só é que aparece um novo empreendedor, antes de virar o ano de 2022, quase 2 anos depois, para abrir um negócio naquele lugar. E é um comércio de alimento, uma padaria também. E aí, meu amigo, o que acontece? O fenômeno da sucessão trabalhista. Aquele imóvel responde por todo o passivo que aquele primeiro empreendedor deixou. E cai tudo nas costas do empreendedor que está entrando agora, sem saber de nada. E ele vai reclamar, mas é uma outra empresa, é outro negócio. Não, mas todo aquele ponto foi conhecido, toda a clientela adquirida com base naquele primeiro empreendedor. Isso acontece na sucessão trabalhista. E tem muitas empresas que estão abrindo em lugares desconhecidos que não sabia sequer o que funcionava antes. Então, toma um passivo absurdo, desnecessariamente, por falta de informação. Por isso que a gente está falando para vocês. Primeiro, dá uma olhada na estrutura do imóvel. Segundo, vamos olhar a parte jurídica do imóvel, alguma execução direta na matrícula do imóvel. Terceiro, é você fazer 2 pesquisas, uma no TJ e outra na prefeitura, porque não é em todo lugar que você pode abrir qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer? Não, hoje a gente tem um fenômeno de farmácias por todos os lados. Então, hoje, a legislação do município, dependendo do município, você já, num determinado ponto, você já não pode abrir mais farmácia. Então você aluga, você faz contrato, você assume multa rescisória, faz obra, você acha que aquele imóvel é ótimo, faz obra. Na hora de pedir o seu alvará, aquele imóvel não é aprovado. Exato. Porque já está soberbado do seu comércio ali, do mesmo ramo seu. Então é importante você fazer uma pesquisa primeiro estrutural, dar uma olhada estruturalmente na matrícula do imóvel, que é algo diferente de prefeitura, não confundam. Matrícula de IPTU é uma coisa, inscrição de IPTU é uma coisa, matrícula de imóvel é outra coisa. E a gente dá essa olhada na prefeitura propriamente dita para saber se você pode executar o seu negócio naquele local. Inclusive, teve um cliente lá no escritório que queria abrir um depósito de gás em uma determinada região e a viabilidade foi negada porque ao lado tinha um estabelecimento, que era uma instituição de ensino, escola, crianças e tal. Então, pelo risco da atividade, não foi possível. Mas é pelo risco da atividade. Agora, esse novo conceito aí é até interessante e muito desconhecido para muita gente sobre a atividade assoberbada no local. Exatamente. A gente já discutiu 2 coisas importantes aqui, curto espaço de tempo. Uma é sobre a sucessão do negócio, né, que você assume esse passivo. Ninguém sabe disso e eu não vejo nenhuma empresa informar isso. Isso é muito importante. E ninguém diz quando quer alugar um imóvel se você pode ou não abrir. Até porque isso não é uma competência direta do proprietário, mas é uma competência direta do seu corretor, do seu advogado e de quem está interpelando ali pelo proprietário do imóvel. Perfeito. Então, aí cabe também a assessoria de especialista, né? Exatamente. Advogado, sempre, corretor. Sempre. Não é isso? Meu amigo, Exato. Vamos lá. Existe alguma diferença técnica em uma locação comercial e uma locação residencial? Prazos mínimos, multas, alguma coisa? Algumas peculiaridades que diferem? O que a gente pratica, né? Hoje, a lei do inquilinato residencial é um contrato de 30 meses. Né? Você não pode fazer um contrato... Até pode, mas não se beneficia da lei, né? Do inquilinato. Então, o contrato residencial, uma praxe, são 30 meses. E o contrato comercial são 60 meses. Então, dentro disso, você tem todas as proteções da lei para o comércio e também da lei para a residência. 60 meses, beleza. Agora, vamos supor que eu aluguei essa sala aqui agora para criar o AZVcast, tranquilo? Sim. Durante 60 meses, mas o proprietário, no 15º mês, me exige esse imóvel de volta, sendo que eu fiz uma mega obra aqui, investi muito para adequar essa sala em um estúdio de gravação. E aí, o fulaninho vai lá e exige esse imóvel de volta, sendo que eu não tive tempo de recuperar esse investimento que eu coloquei aqui no imóvel.
Exatamente. O que acontece? O que eu posso fazer? O que você pode e deve ir a fazer é apresentar a ele todos os custos, até porque ele não pode querer tirar você dali, se você não tiver nenhuma infração contratual, apenas por querer. Ele é obrigado, por lei, a respeitar o contrato até o final. O que você pode fazer e deve é provar a ele todo o seu investimento, pedir a ele corrigido numa ação judicial, porque ele pode sim pedir esse imóvel nesse curto espaço de tempo de 15 meses, eu vou dizer por quê, para uso próprio. Se ele estiver dependendo desse imóvel para sua sustentabilidade, ele pode pedir o imóvel, mas ele é obrigado a fazer todo o seu ressarcimento e até corrigido daquilo que você fez ali. Isso no primeiro momento. No segundo momento você respeitou o contrato de 60 meses, você se fez o estúdio do AZVCast, esse estúdio agora é conhecido, outras empresas vêm te procurar aqui, isso passou dos 60 meses e você quer renovar o seu contrato. Se você não tiver nenhuma inadimplência, ele é obrigado a renovar o seu contrato. Não é se ele quiser renovar. Ele é obrigado a renovar pelo caráter comercial. Investimento comercial que você fez aqui, tornou esse ponto conhecido. Isso agrega um valor, como se fosse um valor intelectual para aquilo que você está fazendo, no caso de um estúdio, né? Entendi. No caso de uma farmácia, um ponto comercial para quem procura remédio, um ponto comercial para quem procura roupa ou qualquer outro tipo de comércio. E daí, então, a gente entra em outras esferas que eu acredito que a gente vai discutir aqui lá na frente, que aí são ações renovatórias, são ações de revisão e outras coisas que agregam aí no contrato comercial. Ele é obrigado, então, a aceitar, né? A acatar. É obrigado. Porque o imóvel já tem caráter comercial, ali, né? Exatamente. A não ser que ele precise usar para próprio uso, mas ele é obrigado a te ressarcir tudo aquilo que você gastou e te dar um prazo e esperar você mudar para um lugar equivalente. Tudo isso... Ou seja, briga grande. Grande. E geralmente... Gera muita discussão. Gera muita discussão. Você tem esses casos lá que está em justiça, alguma coisa assim? Atualmente não, porque a gente tenta fazer uma peneira transparente mesmo em cima tanto do que o proprietário pretende quanto do que o locatário pretende. Né? A gente tenta montar relacionamentos e relações a longo prazo. Que quando se trata de negócio, se trata de empresa, ninguém abre pensando em fechar. Exato. Entendeu? Então você tem que saber quem está alugando. Se ele já está alugando pensando em utilizar do imóvel, ou vender o imóvel, ou fazer qualquer outra coisa, você tem que informar isso ao seu inquilino. A lei do Cresce e COFES te obriga a esclarecer tudo isso para o seu cliente. O cliente, quando entrar ali, ele tem que estar super esclarecido de tudo que pode acontecer durante aquela caminhada dele. A gente tem que previsionar isso para ele. Ele tem que sentar lá na nossa empresa, ele senta na Ferreira Souto e ele se sente seguro de estar fazendo o negócio e de estar montando o negócio dele para ele ter tranquilidade de operar e levar o sustento aí para sua casa e crescer. Porque a pior coisa é você botar uma empresa, uma operação num lugar onde você não tem certeza. Exatamente. Que você vai ser expulso, vai ser banido. Exatamente. A gente tenta minimizar esses riscos ao máximo. Tirar essas diferenças Hoje a gente não tem e deixar claro para as partes, né? Exatamente. Deixar claro para as partes qual é a intenção real, tanto do proprietário quanto do inquilino. Porque existem também situações de que a pessoa aluga sabendo que ela vai demorar um curto espaço de tempo para precisar de um espaço maior. Então, ela precisa de um start. Às vezes, você como contador, deve receber pessoas, preciso do endereço fiscal, eu preciso abrir rápido, eu estou fechando um contrato, e aí a pessoa já precisa de uma sala comercial, digamos assim, mas daqui a pouco ela já está pulando para um galpão onde ela precisa do escritório e mais um local de armazenagem. Isso aí a gente vai descobrindo, né? Você tocou num ponto interessante, sabe por quê? Porque a sede da Azevedo Assessoria hoje, eu adquiri, né? Eu gastei lá alguns R$1.000 na sede da Azevedo Assessoria hoje e ela atualmente não comporta mais de 10% funcionários naquele lugar. E aí eu tô vivendo um impasse muito grande. Será que eu errei comprando esse imóvel? Será que eu não deveria ter alugado ao invés de imobilizar o dinheiro? Porque na época eu lembro que eu até vendi minha Mercedes para aplicar lá no imóvel. Inclusive, numa das minhas palestras, eu falei assim, olha, um grande erro que eu cometi foi ter imobilizado esse valor para o imóvel do meu negócio. Porque eu não sabia que a Azevedo ia crescer tão rápido
tão veloz a ponto de eu realmente ignorar aquele lugar lá e precisar de um andar todo, de um andar inteiro, que é o que atualmente nós estamos necessitando. Não cabe mais ninguém. Eu já fiz obras e obras lá para ajustar, para minimizar o escritório, né? Para caber mais gente para trabalhar ali. E tô com uma certa dificuldade. Aí eu te pergunto, vale a pena alugar? Vale a pena comprar? O que que você me diz? Isso aí é uma análise de caso a caso, né, Lincoln? A gente precisa analisar. Você mesmo disse que você não teve como previsionar o crescimento tão astronômico e rápido da Azevedo. Né? Como você não teve como previsionar isso, eu posso te dizer o seguinte: com o imóvel você não perde dinheiro. Dificilmente você vai perder. O tempo que você passou lá, você vai estar ganhando dinheiro naquele imóvel. O que você pagou há 5, 10 anos atrás não é o valor que ele vale hoje. Hoje e sempre, desde que Brasil é república e mundo é mundo, o investimento mais seguro é imóvel. Hoje a gente vê pessoas numa insegurança política investirem em imóveis. Não vou deixar meu dinheiro no banco, vou investir no imóvel. Ali ninguém vai botar a mão e ninguém coloca a mão. Você tem o título de propriedade, você é garantido aquilo ali. E a gente não... Eu poucas vezes eu vi uma pessoa perder dinheiro em imóvel. E vou te dizer que todas as vezes que vi foram porque pessoas foram pouco desonestas na venda. Porque a gente só perde dinheiro com o imóvel na hora da compra, nunca na hora da venda. Então, se você pega uma pessoa desonesta e você estando despreparado, você pode perder dinheiro no imóvel a médio e curto prazo. Mas fora isso, nunca vi ninguém perder dinheiro com o imóvel. Mais uma vez, prova aí a assistência indispensável de um profissional. De um profissional. Agora, sempre. Você falou que é um caso muito pessoal. Beleza. Eu não tenho problema, tem gente que tem esse tino de não, eu só quero morar no imóvel próprio, eu só quero ter minha empresa no imóvel próprio, do que imóvel alugado, enfim. Para mim é indiferente. Hoje eu tenho lá minha sede própria, mas é indiferente se eu tivesse em outro lugar alugado também, tá? Porque eu já passei muitas empresas com imóvel alugado. Mas qual é o momento certo de eu comprar um imóvel? De eu sair do aluguel e comprar um imóvel? O que eu posso dizer para você é no momento que você tem sólido na sua empresa para fazer um investimento. Não concentre o seu pensamento em que o imóvel é um lugar onde você ingessa o dinheiro. Não existe isso. Imóvel é liquidez, imóvel é dinheiro. Imóvel não é carro que você perde valor com o passar do tempo. O imóvel é algo que você ganha valor com o passar do tempo. Então, é investimento. Como qualquer outro que você acusa fazer. Se você acredita que você quer fazer um investimento hoje, que você está em meio andar e pode ir para um andar inteiro, eu te aconselharia, compra. Daqui a pouco você compra a outra metade do andar. Ou daqui a pouco você compra a metade de cima ou a metade de baixo, e aí você pode fazer vários planos. Mas eu digo, no momento que você estiver sólido com a sua empresa, sabendo que ela ainda pode crescer, sabendo que você pode fazer um investimento com a empresa, porque isso é um investimento de empresa. Mais uma vez eu vou tocar no assunto que é da sua alçada. Você, como contador, sabe que nós, empresários, precisamos ter uma linha de investimento, que é a sua linha de investimento, nesse caso, no útil ao agradável, seja um imóvel. Exato. Isso é importante para o empresário. Se o empresário consegue ativo, fazer né, isso, exatamente, isso é ativo. Isso é um ativo de liquidez. Isso é um ativo que te dá N possibilidades durante o crescimento empresarial. Isso é um ativo que te libera crédito na praça, isso é um ativo que te libera segurança na praça, que te libera segurança no meio financeiro. A gente que trabalha muito com o mercado financeiro, a gente vê quem tem um imóvel. Você tem um imóvel como garantia? Você está sediado aonde? A sua sede é própria? Isso é importante também. Não desmerecendo quem aluga sempre, porque também quem aluga sempre faz investimentos em outros portfólios. O imóvel nada mais é que um investimento. Agora, você depende de perfil a perfil. Agora, eu vou dizer para você, não faça um investimento se você não estiver seguro. Seja ele comprar imóvel ou seja ele qualquer outro tipo de investimento. Esteja seguro, esteja sólido, para depois você fazer o investimento. Perfeito. Bem calçado, né? E bem informado. Assim. Bem informado, né? Para você saber o que você está fazendo. É importante isso. De que mais os empresários, né, os inquilinos, na qualidade de empresários, reclamam em um contrato de locação? Reclamam numa relação de locação? Olha, numa relação de locação que a gente tem, quando a gente faz um contrato comercial, que são 60 meses, o proprietário do imóvel,
ele pode pedir com 3 anos de contrato, que são 36 meses, uma situação chamada ação revisional. Isso os locatários reclamam bastante, porque dá um certo trabalho para o locatário e também o proprietário sente que o seu imóvel está valorizando. Por quê? Vou te explicar agora isso. Uma ação revisional nada mais é do que se eu estou pagando R$1.000 de aluguel hoje, daqui a 3 anos eu vi que você instalou todas as EverCash aqui, está um movimento enorme, eu sei que o ponto está melhorando, pessoas estão circulando, e eu, como proprietário, vi que meu imóvel valorizou. Cresce o olho também, né, meu amigo? Ou não? Vulgarmente falando, seria isso. Vamos falar pro Brasil Cresce aqui, o olho um pouquinho no seu trabalho e vai dizer para você, olha, eu acho que esse aluguel vale um pouco mais. E aí ele pode, através de juízo, entrar contra você pedindo uma revisional de aluguel. É feita uma pesquisa de mercado com avaliadores, que lá na Ferreira Souto nós temos, peritos avaliadores, para que a gente possa fazer o valor atual de mercado ali. Né? E se a gente chegar numa média de que aquele aluguel hoje já não vale mais 1.000, mas ele vale 1.500, e o juiz determinar isso, o aluguel passa a ser R$1.500. Entendi. É um caso de pandemia, por exemplo, tudo fechado. Exatamente. Aí você aluga o imóvel baratinho, beleza. 60 meses, meu amigo. Acabou a pandemia, as coisas estão aquecendo novamente. Exatamente, é isso mesmo. Aí vai pedir uma revisional, vai ver que as coisas estão voltando, os aluguéis praticados estão diferentes, e aí é feita essa revisional. Os inquilinos não gostam muito, como também passamos essa dificuldade que você citou da pandemia. Na pandemia, 99,9% dos contratos foram deflacionados. Né? Porque ninguém aguentava pagar com todo mundo em casa. Poucas pessoas, poucos ramos não tiveram as suas atividades com algum tipo de prejuízo. Né? Então, da mesma maneira que é para um lado, é para o outro. Sim. Você também pode pedir, né, a hora que você quiser ao seu proprietário para que faça uma revisão de aluguel. Entendeu? Esse aluguel pode estar alto demais, pode acontecer ao contrário. E é bem comum também a gente fazer não isso. Não o proprietário pedir, mas sim o inquilino pedir. Mas isso incomoda atualmente mais o inquilino. Mas eu, como inquilino, eu posso entrar com 3 anos e pedir, olha só, eu queria que você, proprietário, revisse o aluguel. Porque agora entrou... Eu trabalho com estúdio e todo mundo conhece o meu estúdio, só que tem agora aqui em cima de mim uma academia... Tem alguma coisa aqui do meu lado que me prejudica, tem algo que me prejudica, já não está mais o ponto mais, a rua se tornou insegura, está acontecendo isso, os aluguéis estão sendo trabalhados em Y. E aí, se o juiz determinar esse aluguel, é deflacionado. Assim como as benfeitorias, né? Exatamente. Existem benfeitorias necessárias, voluptuárias. Isso aí. Né? Quase a palavra não sai aqui, mas... Ai, por aí vai. Mas vamos lá, você falou em índice, você falou em reajuste para mais, para menos e tal. E qual é o índice mais utilizado na correção de imóveis comerciais? Olha, até antes da pandemia, o índice que regulamentava as correções de contrato era o IGPM, basicamente. Né? E com a pandemia, ele teve suas taxas em valores estratosféricos. Ninguém aguentava ter uma revisão, o IGPM chegou a 27,5%. É loucura isso. É muita loucura. Você não conseguiria adequar a empresas ainda na pandemia ou saindo da pandemia, né, uma despesa ainda no mês seguinte sem esperar numa correção contratual de 27,5%. Isso aí é quase o lucro que às vezes as pessoas esperam. Muitos ramos trabalham com 30% de lucro de margem e coisas desse tipo. Você não pode botar no aluguel 30%. Isso era muito difícil, a gente negociou muito isso. Atualmente, o índice que é negociado é o IPCA, né? Que é um pouquinho mais que a inflação, e ele está oscilando ali numa taxa aí de 10%, 8,5%. Isso está fazendo com que o mercado flua melhor. Né? Para ambas partes, né, meu amigo? Exatamente. O governo criou um novo índice, que é pouco conhecido, que chama IVAR, mas ainda não é praticado. A gente, talvez, no futuro, numa outra conversa, venha ainda discutir um pouco sobre esse índice. Então, atualmente, eu posso escolher o índice? Pode escolher o índice.
e vincular ele no seu contrato. Se estiver acordado entre as partes, você pode Para escolher. um empreendedor, empresário que quer sediar a sua empresa em algum lugar, e qual índice que ele pode escolher, que mais beneficia? Hoje o IPCA. IPCA mesmo? IPCA. É o índice mais justo para ambas as partes. Entendi. Entendeu? Hoje eu não indicaria o IGPM, porque ele sofre uma volatilidade muito grande. A gente não tinha isso. O que o GPM causou de rescisão contratual. De rescisão contratual, porque teve gente que bateu o pé e não teve jeito. Isso causou muita rescisão. E com o IPCA nós não tivemos isso nem na época de pandemia. Então é um índice mais seguro para ambas as partes. Agora vamos falar de outro requisito bem usual no contrato. Calção, seguro fiança, fiador e também temos luva, né? Temos luva. Luva, você consegue diferenciar para mim aí? Faz essa gentileza. Consigo, vamos lá. Calção. Calção é um valor que você dá como garantia dos aluguéis que você vai pagar. Né? Hoje as pessoas falam em 3 vezes, 5 vezes o valor do aluguel com taxas. Só que a gente atenta muito lá na empresa. Na Ferreira Souto Imóveis, por exemplo, a gente não trabalha com calção. Por que você não gosta? Ou você não indica? Não é que a gente não goste. A gente não entende que é benéfico para o proprietário. E a gente entende que é muito... como é que eu vou te explicar isso? Descapitaliza também o empreendedor que está querendo. Não, na verdade, não é que descapitalize o empreendedor. É porque ele não assegura o empreendedor da maneira correta. Porque hoje, se a gente leva uma cláusula de inadimplência para qualquer contrato de despejo, são 2 anos. Então, vamos fazer um desenho rápido. Vamos. Se eu levo 2 anos para te tirar, como é que 5 anos vão me garantir? Ou 5 meses, na verdade. 5 meses, exato. Né? Então, como é que... Se eu levo 2 anos lá para tirar você de um imóvel que você está inadimplente, com certeza, se você não está me pagando aluguel, você não pinta o imóvel, você não cuida dele, você não... O imóvel sofre por si também uma depreciação, além de eu não estar recebendo aluguel. Então, como é que 5 meses vão me garantir? Eu, como administrador, eu não posso permitir que você alugue um imóvel tendo conhecimento disso, a não ser que você assuma a responsabilidade. Lá na Ferreira Souto, a gente tem um contrato específico para isso. Se você quiser assumir a responsabilidade, é com você. Mas como profissionais, como exige a lei, a gente está te explicando do seu risco. É muito grande. Então, calção a gente não trabalha. A gente acha que é um risco muito grande para o proprietário. Sim. Né? E para o inquilino, realmente fica um pouco mais tranquilo. A gente, para imóveis comerciais, a gente gosta de pedir um fiador com 2 imóveis, 2 fiadores, algo que leve a segurar um contrato. Porque imóveis comerciais são contratos mais robustos e mais longos. Então, a gente precisa que seja também a segurança do proprietário seja maior um pouco. Então, porque o interesse também dele é que dure ali bastante tempo. Exatamente. O que a gente precisa? Mesmo que ocorra um tempo de recessão, digamos assim, por parte do pagamento do inquilino, a gente gosta de trabalhar com seguro-fiança, que é onde o seguro atua naquele momento, consegue arcar com o proprietário, todas as despesas. Daqui a pouco aquele cara consegue... A gente não precisa levar até o final, que seria uma rescisão, que seria um despejo, mas o cara consegue fôlego e volta a trabalhar, consegue continuar. Então, a gente não teve o prejuízo do proprietário, não teve prejuízo para o inquilino, porque ele só pagou aquela taxa, funciona basicamente como seguro de carro, e as coisas vão evoluindo. Ele continua lá pagando o seu seguro e as coisas vão evoluindo. Hoje tem uma série de tipos de seguro sobre isso, sobre seguro de imóvel. Hoje você faz seguro com cartão de crédito, hoje você consegue colocar um outro imóvel como seguro de um contrato. Então, tem N possibilidades para fazer sobre isso. E você tocando no assunto de... Então, se o cara não tiver calção agora, não quero trabalhar com calção, beleza, não tem fiador, tem outras possibilidades. Temos muitas outras possibilidades. Aí tem seguro-fiança, tem título de capitalização, que o cara coloca também um dinheiro como se fosse calção, mas ele usa uma seguradora para isso. A seguradora dá todo um auxílio jurídico para o proprietário, num caso de despejo, paga, se ele entra lá com 5, 10 meses de pagamento de um título de capitalização sobre o valor do aluguel, a seguradora às vezes cobre até o dobro daquilo ali, então a gente já é seguro sobre um prazo de despejo, entendeu? Cobre pintura, cobre danos ao imóvel, cobre danos de telhado, de vazamento,
de alguma outra coisa que possa aparecer nesse meio tempo, que a gente entende. A pessoa não tem dinheiro para pagar o aluguel, ela não tem dinheiro para manter a manutenção do mesmo. Tá? Uma outra questão que você me perguntou foi de luvas. O que são luvas? Luvas são os valores dos pontos comerciais. A gente coloca uma loja, estamos ali, como você falou, naquela padaria do seu Zé, há 50 anos vendendo pão. Todo mundo sabe que tem aquela padaria ali. Aquilo tem um valor. Se eu vou vender para uma outra padaria, e todo mundo sabe, num raio de 15 quilômetros, que a padaria do seu Zé está ali, isso tem um preço. O seu Zé conquistou a fama, a massa, a reputação, reputação do melhor pãozinho dali. Então, se o seu Joaquim for comprar aquela padaria para montar uma outra padaria, é passível de luvas. E deixa eu te falar, a luva, contrato. O ponto, né? Vamos nominar assim, está no imóvel, mas não é relacionada ao proprietário em si. São coisas totalmente diferentes? Por exemplo, são coisas paralelas e que às vezes se chocam ou não. Porque se você tiver um inquilino ativo lá querendo passar aquele ponto, ele pode. E ele cobra aquele ponto para ele pelo que ele investiu, não foi o proprietário que investiu. Mas tem o caso de o inquilino sair do imóvel e aquele imóvel funcionou 30 anos como a padaria do seu Zé. Sim. Ele vai querer alugar para uma outra padaria, lógico, outra padaria vai ver aquele imóvel vazio, quero logo. Mas então eu vou te cobrar luvas. Porque para a padaria aqui tem o seu valor. Entendi. Entendeu? E aí pode ser, logicamente, vai ser para até pessoas diferentes, né? Sim, com certeza. Pessoas diferentes, empresas diferentes. Seu Zé construiu o ponto, mas o imóvel é de Gilberto. Mas o imóvel é de Gilberto, exatamente. Se o Zé estiver lá na padaria ainda, ele vai vender o ponto, vai receber por ele, vai continuar pagando aluguel para o Gilberto. Beleza. Gente, já estamos chegando ao final do nosso podcast aqui, mas eu tenho algumas curiosidades, meu amigo. Me conta alguns casos inusitados aí que eu gosto de saber. Que aconteceu nas empresas, aí na sua empresa lá, sobre locação, alguma coisa, pode ser engraçada, uma loucura, que você precisou intervir em algum momento. Cara, locação, a gente hoje tem muita ferramenta para que isso não aconteça, né? Mas eu vou te contar um caso bem antigo lá. Logo quando a gente abriu lá o nosso escritório, a gente atendeu uma empresa que trabalhava com seguros de saúde. E aquela empresa alugou uma sala comercial, começou a trabalhar vendendo seguros de saúde. De repente, aquela pessoa que alugou, ela teve algum problema que até hoje nós não descobrimos. Aquela pessoa simplesmente fechou a porta da sala, nunca mais voltou. Ué? E manda boleto, e manda funcionário para visitar. Cadê a pessoa? Nunca mais voltou. Fomos olhar os documentos. Até hoje a gente não sabe o que foi feito naquele imóvel de fato. Porque depois os documentos a gente não achou eles. Os endereços não batiam. Tudo forjado. Inclusive pesquisas de SPC e Serasa realizadas com tudo negativo, tudo verdinho, tudo bonitinho, mas tudo montado. Que isso? Ele utilizou a sala por 8 meses, saiu da sala, simplesmente fechou a sala e foi embora. O real motivo a gente não sabe até hoje, mas conseguiu forjar uma série de... Pagou os 8 meses e foi embora. Caramba, eu acho que assisti uma parada assim, rapaz, de algum filme que o cara alugou imóvel, vendeu o imóvel, entregou... Tem gente que faz isso, mas a gente ainda não viu isso. Eu já assisti, já ouvi por muito tempo nessa mas de todos foi o menor problema que a gente teve. Só fechou lá e depois a gente pediu uma autorização judicial, abrimos o imóvel com uma tutela e foi até rápido demais, de 30 dias estava resolvido. Mas a pessoa sumiu, desapareceu. Desapareceu, puf, acabou. Exatamente. Rapaz, mas que loucura, hein? E com tudo certinho, pagou os 8 meses. Gostaria de não ter tido nenhum tipo de incômodo mesmo, isso simplesmente sumiu e nada daquilo que foi apresentado depois existia fisicamente, porque a gente mandou oficial de justiça de cartório, na hora que a gente pediu a tutela judicialmente, mas ninguém foi encontrado em nenhum dos endereços apresentados, nenhum dos comprovantes e tal. Foi uma situação bem inusitada isso, mesmo. Cara. Aí a gente vai aprendendo. Caramba, olha só, eu tenho um imóvel, né? Nós no começo
da conversa, nós falamos os pontos principais, os cuidados sobre um contrato e tal. Agora vamos pensar um pouquinho diferente. Pensa que é o seguinte, eu tenho um imóvel. Quais os pontos principais que eu preciso enxergar numa imobiliária, numa empresa, numa corretora como a sua, para confiar o meu imóvel à sua administração? O que eu preciso enxergar em uma empresa? Tira agora a Ferreira Souto aqui. Vamos pensar de forma genérica, beleza? Numa empresa para deixar o meu imóvel. Hoje, o que a gente vê que é mais importante? Como todos os negócios que a gente faz, em tudo, eu digo a gente, eu estou me referindo eu, você e quem está ouvindo, tudo que a gente pode fazer, a gente tem que pesquisar antes. Hoje existe uma ferramenta muito famosa que chama Reclame Aqui, né? Que as pessoas veem se tem alguma reclamação judicial ou algo. Mas na nossa cidade, Niterói, a gente que está abrangendo mais estados aí, Ferreira Souto hoje também faz negócio nos Estados Unidos, Ferreira Souto faz negócio em Portugal, Ferreira Souto tem outros negócios internacionais. Graças a Deus. E a gente pode dizer o seguinte: você precisa pesquisar quem é aquela pessoa, como ela começou, como ela está ali, se existem clientes que estão insatisfeitos, a maneira que te colocam as coisas. A gente hoje vê muito cliente com problema com atendimento robotizado. Hoje, o nosso maior desafio na Ferreira Souto é trazer a tecnologia unida à humanização. A gente quer prezar sempre pelo relacionamento. Então, busque uma empresa a qual você possa se relacionar, a qual você possa tirar as suas dúvidas olhando no olho, a qual você possa ainda que tenha toda a tecnologia, como nós temos hoje lá, apertar a mão da pessoa e agradecer por um bom serviço. Independente de quando você tiver o primeiro problema, você manda 1, 2, 3, 4 e-mails e aquilo não funciona. E você fica com o problema. Então, a administração de imóveis é uma coisa que demanda atenção. A administração de imóveis é uma coisa que demanda tempo. Então, antes de você deixar seu imóvel com qualquer um que seja, o conheça. Veja onde ele está instalado, veja que ferramentas que ele tem para que você possa utilizar em qualquer problema, porque tudo é muito bom quando está funcionando. No primeiro problema é que a gente vai ver quem realmente está do nosso lado. Então, eu aconselho sempre a pesquisar bastante e olhar no olho antes de contratar. É isso aí. É muito importante. Pesquisa, né? E hoje a gente tem ferramenta para isso, né? Muita ferramenta. Hoje a gente tem ferramenta para isso. Em pleno século que estamos, meu amigo, o atendimento humanizado, nós já passamos dessa esfera de atendimento robotizado, era onda, era tudo aquilo, só que isso distanciou muito. E agora nós estamos retornando para o atendimento humanizado. Pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Exatamente. E na administração de imóveis é algo muito trabalhoso. Então, você pode ter problemas que se apresentam em cadeias. Então, você precisa estar perto, você precisa estar junto. E o robô não tem essa sensibilidade. Você já teve 2 problemas, um de vazamento, um problema elétrico, e daqui a pouco você tem um outro problema que é de pagamento, ou seja lá o que for, você já está cansado com aquela locação. E aí você não tem ninguém para te ajudar, um robô fica muito difícil. Então é bom você olhar no olho, segurar na mão, ver que tipo de ferramentas tem, como conhece o mercado, o que está disposto a te fazer para você achar uma empresa idônea. Beleza. Meu amigo, olha só, agora vamos virar a chave aqui. Quero falar com o Sancler empresário. Agora eu quero falar com o Sancler homem de negócio. Sim. Beleza? Beleza. Empreendedor, não dono de imobiliária, não corretora, mas Sim. Dono de negócio. E eu gosto muito de aprender com quem vem aqui no AZVcast. E a primeira pergunta que eu faço para aprender é o seguinte: qual foi o maior erro de Sancler como empreendedor, como empresário? Que ele aprendeu, que ele criou maturidade, que ele gerou experiência e hoje é sábio a tal ponto de não mais cometê-lo. Qual foi o erro grande do Sancler nos negócios? O erro grande de Sancler nos negócios foi não capacitar os seus funcionários para que não dependessem mais de Sancler. É até redundante, né? Mas esse foi o meu maior erro. Nós podemos ir mais longe com pessoas melhores que nós trabalhando conosco. Isso foi o erro do Sancler. Não descobri isso há mais tempo.
Existe um evento aqui em Niterói, um programa em Niterói que ensina isso, você sabia? Sabia. Sabia? E indico. Você indica? Indico. Por que você indica? Porque você já foi. Porque eu já fui, já participei, já provei e é muito do que muitos precisam para tirar uma cortina, uma venda dos olhos. Saber, qualquer tipo de negócio pode ir muito além daquilo. Eu falo isso lá na empresa, que é o seguinte: a empresa que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o próximo nível, ou para o próximo degrau, ou para um melhor faturamento. Você tem que estar pronto para isso. Se você não estiver pronto para isso, você vai sempre continuar, como diz um amigo meu, sendo o melhor funcionário da sua empresa. E nunca um gestor. E sem 13º salário, sem férias. Sem férias. Então, quando você começa a aprender que você pode ser muito melhor do que aquilo, você começa a ganhar maturidade, começa a pensar com outros olhos. Se hoje eu, como empresário, penso e ganho dinheiro fora de Niterói, é porque eu tive a visão e a percepção que, primeiro, eu precisava aprender, segundo, eu precisava ensinar. E aí a gente começa a ir para outro nível. Então vamos vender fora de Niterói, fora de Caraí, que é onde é a nossa sede. Vamos passar para o Rio? Não, vamos passar para São Paulo? Vamos passar para outros lugares? Vamos tentar ir para a Europa? Vamos tentar ir para os Estados Unidos? E as coisas acontecem, você precisa estar ensinável e ensinar. Para que a máquina continue com o DNA de Sancler lá dentro funcionando e Sancler possa crescer como homem, como empresário e como cidadão também, né? Exato, exatamente. Você falou uma coisa muito importante aqui. Aqui, no final das contas, resume tudo em cultura, né, meu amigo? Exatamente. Mas vamos lá. Olha, eu vou te falar umas palavras aqui agora e você vai ter que me responder bate-pronto o que vem na sua cabeça. Beleza? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um conceito, qualquer coisa. Mas você tem que responder, beleza? Beleza. Vamos lá. Visão. É necessário estudar para que ela possa se tornar maior. Conhecimento, eventos, mentorias. Hoje como é que eu vou falar? Fundamental. Beleza. Vendas. Está presente em tudo. Equipe, time, funcionários, colaboradores. Engajamento, união. Planejamento, organização e estruturação. Se não houver, não há crescimento. Deus e propósito. Em primeiro lugar, sem Deus nós não somos nada. Nós não fazemos nada sem Deus. Deus é primeiro lugar. Propósito. Primeiro, o propósito de Deus. Segundo, sem propósito e sonho, a gente não vai a lugar nenhum. Maravilha. O que o Sancler diria para o Sancler, se a gente pudesse voltar na máquina do tempo agora, de 10 anos atrás? Como cristão que sou, eu diria para ele: Sancler, olha mais para Deus, capacita-se, porque você vai crescer mais rápido do que você vai apanhar menos. Então, Sancler, bota Deus em primeiro lugar, cara. Estuda, se capacita, porque você vai apanhar menos. Excelente. Já é a segunda vez que eu ouvi isso hoje, hein? Segunda vez que eu ouvi isso hoje no podcast que nós gravamos anteriormente aqui. Meu amigo, chegamos ao final do nosso podcast. Obrigado. E a gente sempre encerra aqui o nosso podcast com uma mensagem final de um empreendedor experiente há tantos anos no mercado. Eu não vou revelar aqui a idade dele, tá, Brasil? Eu não vou revelar a idade dele 27. aqui. 27 anos de experiência, né? No mercado 20 de mercado. A gente sempre deixa uma mensagem aqui de encorajamento, de motivação para empreendedores, empresários que já estão nessa estrada, feito como nós, lutando, guerreando, derramando seu suor, o seu sangue para ver aí o seu propósito, o seu sonho, a construção do seu negócio acontecendo e se perpetuando. Beleza? Então você vai encerrar com essa mensagem, mas antes eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui pelo convite, na ZVCast e muito mais. E muito mais pela sua amizade, meu amigo. Obrigado. Só alegria. Obrigado. Olha para aquela câmera ali, ó, tá vendo aquela câmera ali? Tô Isso, vendo. essa daí mesmo. E manda mensagem que agora tá contigo para os nossos empreendedores empresários. Empreendedor, não desista. As dificuldades são normais, os problemas são normais, senão o nome não era trabalho, era lazer. Faça aquilo que o seu coração tem ânimo e vontade de fazer.
Se todos fossem empreendedores, não existiriam funcionários. Se você tem funcionário, é porque você tem algo diferente. Faz aquilo que o seu coração está ardendo, com fé, que Deus vai te abençoar. Um grande abraço.